Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 4, objeto de conhecimento. Análise do contexto de produção, circulação e recepção de textos das diversas manifestações e visões do mundo presentes nos discursos das diferentes linguagens a partir de diálogos das juventudes, produção de sentidos, apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. Detalhamento, produções individuais, coletivas e colaborativas que visem a reflexão crítica acerca das visões de mundo contidas nos discursos estéticos das linguagens da arte. E vamos dar início à nossa aula. Iniciamos nossa aula, vamos apresentar para vocês algumas obras de arte de diferentes épocas e diferentes estilos. Aqui ao meu lado vocês estão vendo uma estatueta do período pré-histórico. Aqui essa estatueta chama-se Vênus de Willendorf. Então ela representa aqui uma mulher que alguns estudiosos, ao analisar, identificaram que ela fazia parte de um símbolo, certo, de fertilidade, visto que a aparência dela, ela tem seios fartos, aqui abdômen fartos e também ela não tem rosto. Então, os estudiosos analisaram que essa escultura servia como um amuleto quando os primitivos iam caçar. Aqui nós temos uma outra obra de arte, aqui temos um vaso grego, isso lá na época de 500 a.C. Então, aqui são pinturas gregas, em que os gregos, eles pintavam os deuses, a mitologia grega, como vocês estão vendo aqui nos seus vasos, que eles eram tanto estético e também tinham utilidade. Aqui nós temos já outra obra, já no ano de 1503, 1506. Aqui nós temos a Mona Lisa, eu acho que todos vocês conhecem essa obra de arte muito conhecida no mundo inteiro, que ela está localizada lá no Museu do Louvre. Então, é uma obra pintada pelo italiano Leonardo da Vinci. E aqui nós temos outra obra de arte, que é uma arte abstrata, que ela foi pintada por um pintor russo, Kandinsky. Então, a partir dessa obra, originou-se o movimento artístico, movimento abstracionismo. E aqui nós temos um outro estilo de arte, que é o cubismo, que é chamado Guernica, de Pablo Picasso. E como vocês podem ver aqui, o artista não retrata uma obra naturalista, e sim ela é produzida através de figuras geométricas. Já aqui nós temos uma outra obra de arte, que é a Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, que ela foi pintada aproximadamente do ano de 1800. E, como vocês podem analisar, ela também não retrata uma obra naturalista, e sim é uma obra que foi pintada rapidamente ali, e o artista ficava horas pintando, olhando ali a luz, certo? O interesse dele era pintar a luz em determinados momentos do dia. E essa obra aqui é uma obra expressionista, chamada O Grito, de Edvard Munch, também pintada no ano de 1800. Como vocês viram, nós vimos várias obras em diferentes momentos e épocas, e de gêneros diferentes. Então,
cada obra de arte, como vocês viram, ela carrega consigo uma visão única da realidade, marcada pelas vivências, crenças, conflitos e inquietações do artista. Ao criar, o indivíduo não apenas comunica emoções ou ideias, ele participa ativamente do debate estético, social, político e cultural do seu tempo, contribuindo assim para construir um panorama abrangente de questionamentos e percepções que transcendem fronteiras culturais, sociais e políticas. Então, essas formas de produção artística são essenciais para fomentar um olhar crítico sobre o papel da arte na sociedade. A arte não apenas comunica, mas também transforma, criando espaços de reflexão e resistência que ampliam nossa compreensão das múltiplas visões de mundo. Elas nos convidam a questionar valores, confrontar conceitos e descobrir novos significados nos discursos estéticos. Então, uma obra, quando o artista produz, ela não é só para ser apreciada esteticamente, mas ela tem valores éticos e políticos. A gente vai conceituar para você o que são esses valores éticos. Então, valores éticos, eles são fundamentais na apreciação, pois permitem avaliar como a obra aborda questões morais e sociais. Textos e produções artísticas frequentemente levantam dilemas éticos, sejam ao denunciar injustiças, retratar comportamentos humanos ou provocar reflexões sobre valores universais. A análise ética nos ajuda a entender o compromisso da obra com a responsabilidade social e a transformação da realidade. Exemplos de valores éticos, por exemplo, denúncias de injustiças, promoção da empatia, questionamento de preconceitos ou reflexões sobre dilemas éticos, como o uso de tecnologia ou a proteção ambiental. Então, a análise ética nos ajuda a entender o compromisso da obra com a responsabilidade social e a transformação da realidade. Vamos agora conceituar para vocês os valores estéticos numa obra de arte. A estética nos conduz ao prazer sensorial e à contemplação, ao mesmo tempo em que revela intenções mais profundas do criador. Por exemplo, quando você vai numa galeria de arte ou um museu, então você tem uma experiência estética com aquela obra, ao apreciar, ao achar uma obra bonita esteticamente. Então, cada pessoa tem um estilo de arte que gosta mais. Alguns gostam da arte acadêmica, impressionista, outros gostam mais da obra abstrata, ou seja, quando tem aquela obra que tem só formas e cores. Então, o apreciador, ele tem uma experiência estética, mas a obra, ela não trata só de valores estéticos. Então, ao avaliar os aspectos estéticos, ele implica observar como os elementos como a cor, forma, ritmo, textura, harmonia e narrativa são utilizados para transmitir emoções e ideias, criando conexões únicas com o público. Valores estéticos relacionam-se à forma, à beleza da obra, sua composição, harmonia e
capacidade de evocar emoções. Então, quando você aprecia uma obra, você tem essa experiência estética. Então, ela cria ali emoções ao você apreciar e achar bonita essa obra. Vamos falar agora sobre valores políticos. Então, valores políticos emergem do impacto e da posição da obra diante das dinâmicas de poder e das relações sociais. Textos e produções artísticas frequentemente abordam temas como resistência, identidade, exclusão e pertencimento. A análise política permite compreender como essas criações se relacionam com os debates contemporâneos e influenciam o modo como enxergamos o mundo. Então, valores políticos refere-se às ideias ou ideologias que a obra expressa, seja criticando ou apoiando determinadas questões políticas ou sociais. Uma mesma obra pode integrar esses valores simultaneamente. A análise política permite compreender como essas criações se relacionam com os debates contemporâneos, influenciam o modo como enxergamos o mundo, como eu já falei. Agora nós vamos analisar algumas obras de arte, falando dos valores éticos, estéticos e políticos. Então, aqui vocês estão vendo novamente a Mona Lisa, que é uma obra que foi pintada durante o Renascimento, no século V ao século XVI. Essa obra, ela expressa valores estético e ético. Essa obra aqui é uma obra reconhecida no mundo inteiro, como já falei, ela está localizada no Museu do Louvre e ela foi pintada por um artista italiano chamado Leonardo da Vinci. Então, esse quadro aqui, Mona Lisa, ele reflete os valores éticos e estéticos, visto que promove o antropocentrismo, que é o pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central, certo? Para o entendimento do mundo. Ao contrário do teocentrismo, que significa Deus como centro do mundo, é uma arte essencialmente religiosa. Ou seja, durante a Idade Média, havia o teocentrismo, porque a igreja controlava toda as obras de arte. Então, Deus era o centro de tudo. Todas as obras dos artistas eram pintadas para que vamos dizer assim, para falar sobre a Bíblia, histórias bíblicas. Então, eram imagens de santos, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Então, ela era pintada passagens da Bíblia. Então, o Renascimento, ele resgata os valores clássicos e a busca pela harmonia e perfeição. Vamos analisar agora uma outra obra de arte em outro período, certo? O Romantismo, no final do século XVIII e início do século XIX. Essa obra aqui que vocês estão vendo é A Cruz da Montanha, de 1807, de Gaspar David, que ele expressa valores estéticos e éticos. Então, essa obra, A Cruz da Montanha, de Gaspar David, ela reflete os valores éticos e estéticos, pois recebeu críticas pela ousadia do artista em relacionar a paisagem com um sentimento religioso, embora tenha sido sua primeira obra a ter grande repercussão. Nos valores estéticos estão as emoções, o subjetivismo e a conexão com a natureza. Expressa uma visão idealizada e introspectiva do mundo. Vamos agora a uma outra obra de arte. Aqui nós temos uma outra obra, que é Dança, de Augusto Renoir. Ele expressa, essa obra foi pintada no século XIX, ela expressa
Vamos ver o valor estético dela. Renoir contribuiu para a renovação da técnica pictória ao valorizar a luz e a cor como elementos fundamentais de sua pintura, utilizando pinceladas soltas e cores vibrantes e criando efeitos de luz e de sombra que transmite a sensação de movimento e de vida. Ou seja, é uma obra impressionista. Então, o valor ético, o impressionismo, ele reflete sobre questionamento de preconceito ou reflexão sobre dilemas éticos, ou seja, os artistas desse movimento artístico procuravam captar momentos fugazes e a subjetividade da luz em posição às formas rígidas do academicismo. No academicismo, o artista se preocupava em retratar a obra de forma naturalista, ou seja, de forma mais real possível, diferente do movimento impressionista. Vamos agora lá para o modernismo, no início do século XX. Então, as vanguardas artísticas, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, questionaram os valores tradicionais e exploraram novas formas de expressar visões fragmentadas, oníricas ou críticas da realidade. Então, valores estéticos, éticos e políticos nós encontramos na obra Guernica, que é uma denúncia visual contra a violência, a barbárie e a destruição causada pela guerra. Picasso, que foi o autor da Guernica, ele pintou a obra em resposta ao bombardeio da cidade de Guernica, a cidade onde ele nasceu, no País Basco, durante a Guerra Civil Espanhola, executado pela aviação nazista e a pedido do general Franco. Vamos mostrar aqui a obra Guernica, de Pablo Picasso, certo? A Guernica, que foi pintada em 1937, ela tem um impacto ético ao denunciar a violência contra inocentes, valores estéticos na expressividade das formas e composição e valores políticos ao condenar a guerra. Uma das obras mais icônicas do século XX. Guernica denuncia os horrores da guerra, especificamente o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. É uma poderosa crítica política e um apelo à paz. Esse evento resultou em centenas de mortes e uma destruição massiva, simbolizando a crueldade da guerra moderna. Então, Guernica é um grito visual contra a guerra, um símbolo de resistência ética, uma ruptura com a estética tradicional e um ato político poderoso, tornando-se um poderoso manifesto contra a violência e regimes autoritários. Vamos agora para outra obra. Aqui nós temos o Grito, de Edvard Munch, que foi pintado em 1893. Então, embora mais focada no aspecto estético e emocional, esta obra reflete a angústia existencial e pode ser interpretada como uma crítica à alienação na sociedade. Vamos agora analisar uma outra obra. Aqui nós temos uma arte contemporânea, que é a obra de Marina Abramovic, uma reflexão sobre dilemas éticos e a identidade. Então, o antropólogo Massimo Canevasi, o escritor italiano, ele enfatizou a forte presença das dimensões da religião e do sagrado nas performances da artista Marina Abramovic. Segundo o antropólogo, o trabalho de Abramovic atravessa a tensão entre a religião, entendida como uma instituição que professa uma ortodoxa doutrinária, e o sagrado, algo mais complexo e indefinível segundo a lógica clássica racional. Esse conflito, afirmou, envolver uma dimensão corpórea. A religião controla o corpo, que é visto como uma fonte de pecado.
algo anatomicamente determinado para um fim específico. Já o sagrado penetra, fura o corpo e assume uma dimensão corpórea que tenta conectar o que é concreto, visível, imediata com o que é invisível. Marina Abramovic é uma artista performática que iniciou sua carreira no início da década de 1970 e manteve-se em atividade desde então. Considera-se a avó da arte da performance. Seu trabalho explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e a possibilidade da mente. Foi pioneira na arte performática de longa duração e usa o próprio corpo como sujeito e objeto, tema e meio de expressão, com a proposta de explorar artisticamente os limites físicos e os potenciais mentais do ser humano. Vamos agora falar sobre a arte brasileira, o tropicalismo, que reflete valores éticos e políticos. A censura utilizada pela ditadura se voltou com grande força contra as artes e artistas com mensagens políticas e contestatórias eram vítimas desse silenciamento. Até por isso, as canções dos artistas tropicalistas se utilizavam de alegorias. Essa foi a forma encontrada para criticar a realidade política do Brasil e fugir da censura. Então, aqui nós temos um movimento brasileiro que contestou e reinterpretou o cenário político e cultural. Uma das marcas principais do tropicalismo foram suas inovações estéticas radicais que mesclavam elementos de manifestações tradicionais da cultura do Brasil, notadamente a união do popular e da vanguarda, bem como a fusão da tradição brasileira com tendências estrangeiras da época. Musicalmente, a Tropicália representou uma renovação no cenário musical brasileiro, ao fundir gêneros como o baião, o caipira, o pop e o rock. Essas experimentações culminaram no lançamento do célebre LP Tropicália ou Panis et Circenses, em 1968, com a participação dos representantes tropicalistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes e Tom. Vamos falar agora sobre uma outra arte, que é a arte urbana. Então, aqui nós temos o grafite de Eduardo Cobra. Cobra, artista brasileira, usa murais para promover mensagens de paz, diversidade e sustentabilidade. Muitas vezes conectadas a movimentos juvenis, ele retrata personalidades históricas que tenham lutado contra a violência pela disseminação de uma cultura de paz pelo mundo. É quando a arte do brasileiro endossa e muitas vezes ecoa mensagens de fraternidade e não violência. Ele estampou em muros o ativista indiano Mahatma Gandhi, a vítima do Holocausto Anne Frank, a ativista paquistanesa Malala e o cientista alemão Albert Einstein, entre outros exemplos. Vamos agora analisar uma outra obra de um artista brasileiro, Cândido Portinari. Essa obra aqui foi pintada em 1944. Essa pintura brasileira retrata a dura realidade da seca no Nordeste do Brasil, destacando questões sociais e éticas relacionadas à pobreza e à desigualdade. Aqui nós temos, com mais detalhes, uma família aqui miserável, aqui como vocês estão vendo, os corpos aqui magros. Então, os retirantes de Cândido Portinari, ele representa valores estéticos, éticos e políticos. Valores éticos. A obra retrata a dura realidade da seca do Nordeste brasileiro, destacando a luta pela sobrevivência e a desigualdade social. Ela provoca empatia e reflexão sobre condições humanas. Valores estéticos. Portinari utiliza uma paleta de cores terrosas e uma composição dramática para transmitir a sensação de sofrimento e desolação. As figuras alongadas
expressivas criam um impacto visual poderoso. Valores políticos. A pintura denuncia a negligência governamental e as condições de vida precárias enfrentadas por populações marginalizadas, funcionando como um apelo por mudança social. Vamos agora analisar uma outra obra que é Eu Sou Favela, de 2009. Uma coletânea de contos que explora a vida nas favelas brasileiras, abordando questões sociais e culturais de formas profundas e sensíveis. Temas como exclusão social, violência e resiliência. É um exemplo de como a literatura pode ser uma ferramenta para a reflexão ética e política. A obra destaca a dignidade e a resiliência das pessoas que vivem nas favelas, promovendo empatia e compreensão. Então, Eu Sou Favela, de 2009. Aqui estão os valores ético, estético e político que podem ser identificados. Valores éticos põem dilemas éticos relacionados à desigualdade social, violência e exclusão, incentivando a reflexão sobre justiça e solidariedade. Valores estéticos. Os contos utilizam uma linguagem rica, expressiva, muitas vezes marcada pela oralidade e pelo registro familiar, o que aproxima o leitor das realidades narradas. A estética da obra reflete a autenticidade e a diversidade cultural das favelas, criando uma conexão emocional com o público. E valores políticos. A obra funciona como uma denúncia das condições da vida precária e da marginalização enfrentada por comunidades vulneráveis. Ela também desafia estereótipos e preconceitos, promovendo uma visão mais humanizada e complexa das favelas. Vamos agora a uma outra obra, A Marcha dos Direitos Civis, de Gordon Parks, 1963. Uma série de fotografias que documentam o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, capturando momentos de luta e resistência contra a segregação racial. E aqui está a fotografia dessa obra a obra fotográfica de Gordon Parks, especialmente sua documentação da Marcha dos Direitos Civis, é rica em valores éticos, estéticos e políticos. Então, valores éticos. Parks capturou momentos que destacam a luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos, promovendo empatia e conscientização sobre suas injustiças enfrentadas pela comunidade negra nos Estados Unidos. Suas fotografias humanizam os indivíduos envolvidos na marcha, mostrando sua coragem e determinação diante da opressão. Valores estéticos. As imagens de Parks são marcadas por uma composição cuidadosa e em uso transcende do mero registro documental, transformando cenas cotidianas em símbolos universais de resistência e esperança. Valores políticos. As fotografias da marcha são um manifesto visual contra a segregação racial e a discriminação, funcionando como uma ferramenta de denúncia e mobilização. Elas também reforçam a importância do ativismo e da solidariedade na luta por mudanças sociais políticas. Gordon Parks não apenas registrou a história, mas também ajudou a moldá-la, utilizando sua arte para ampliar vozes e narrativas expressivas da luz e sombra, criando um impacto visual poderoso. Ele utilizou a fotografia como uma forma de arte que muitas vezes era silenciada. Vamos agora mostrar uma outra obra, Literatura, Capão Pecado, de Ferraz, 2000. Ferraz, um escritor da periferia de São Paulo, trouxe à tona as dificuldades e os sonhos da juventude que vive em comunidades marginalizadas. Inicialmente, teve maior alcance em círculos periféricos, mas foi posteriormente reconhecida por um público mais amplo e acadêmico. Foi celebrado como um marco da literatura marginal brasileira e valorizado pela honestidade em retratar a juventude urbana.
Essas obras são ótimos pontos de partida para discutir como a arte pode ser um veículo para reflexões profundas sobre ética, estética e política. Alguma delas chamou sua atenção? Então, assim terminamos a nossa aula.